no segundo episódio da série especial Ana Lídia 50 anos de mistério. Você vai saber o que aconteceu com suspeitos do sequestro, estupro e assassinato da menina Ana Lídia. E como um caso que chocou os moradores, de Brasília, chamou a atenção aí do mundo para a recém-inaugurada capital do país. 50 anos depois, não tem solução. Um caso marcado pelo silêncio, o sumiço de provas e a impunidade. A reportagem é dele, Paulo Vitor, nosso querido Tatuzinho, e agora, na tela. Dia 11 de setembro de 1973. Por volta das 8 da noite, policiais da 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte recebem um telefonema anônimo. Do outro lado, um suposto sequestrador pede 2 milhões de cruzeiros pelo resgate da menina. Nessa hora, Ana Lídia é colocada ao telefone, chora e chama pela mãe. Funcionários de um supermercado da quadra onde a menina morava encontraram uma carta endereçada ao pai da menina. Na carta, os sequestradores exigiam 500 mil cruzeiros para devolver a criança. O que nós chegamos à conclusão, na época, foi um caso de drogas, porque as pessoas... A maioria dos envolvidos era tudo envolvido com drogas e traficantes. Foi devido à dívida de drogas que fizeram dessa menina um troféu. O assassinato ocorreu numa área muito próxima do local onde eu morava, ali na 405 Norte. A escola era na 605, 606, se me recordo mais ou menos. E eu terminei indo para essa cobertura, para acompanhar essa cobertura na época. Era uma cobertura muito factual ali, não dava para ser repórter investigativo, porque estava tudo fechado, era tudo brecado. A ditadura não permitia brechas, a gente trabalhava muito no oficial. Tanto que o jornalismo da época passou até a ser conhecido, pejorativamente, como o jornalismo declaratório. Era o que os porta-vozes do governo declaravam que saía nos jornais. No começo da tarde de 12 de setembro, o corpo de Ana Lídia foi encontrado em uma área de mata, onde hoje fica o Centro Olímpico da Universidade de Brasília. A menina estava em uma vala, com os cabelos cortados e sinais de violência sexual. Álvaro Henrique, irmão de Ana Lídia, na época com 18 anos, foi apontado como o principal suspeito. Ele teria buscado a menina na escola. Álvaro tinha envolvimento com drogas e devia a traficantes da região. O sequestro da irmã seria uma forma de pagar essas dívidas. O Álvaro frequentava o mesmo bar que nós, da República de Estudantes, onde eu morava, frequentávamos. Ele estava sempre lá, porque era sempre mais ou menos o mesmo grupo que frequentava os mesmos bares, os mesmos lugares. E a gente sabia que ele era o Álvaro, etc, etc. Mas não se sabia nem que ele tinha uma irmã, nem que se chamava Ana Lídia. Então foi uma surpresa muito grande quando a gente soube que ele estaria envolvido. Também não sabíamos que ele consumia droga. Outro suspeito apontado pela polícia, Raimundo Lacerda Duque, de 30 anos, era conhecido da mãe de Ana Lídia. E, na época, era funcionário da Nova Cap. Duque era viciado em maconha e cocaína. Em depoimento à polícia, chegou a dizer que fugiu e trocou de nome, quando soube que era procurado pelo assassinato da menina. Há todos os indícios de que muita coisa foi abafada. Na verdade, as investigações até começaram a andar até chegar aos filhos dos políticos. Quando chegou aí, dizem, muitos jornalistas da época que mandaram
acabar com tudo, não divulgar mais nada a respeito. E realmente as investigações não foram para frente. Os próprios pais da Ana Lídia não contribuíram com o andamento do processo, não falavam muita coisa, estavam claramente protegendo o filho. Dizem, né, algumas das investigações de que eles sabiam de tudo, que o filho estava envolvido e quiseram não perder mais um filho, né, para a prisão. Várias pessoas foram detidas, interrogadas e soltas por falta de provas. O envolvimento de filhos de pessoas influentes e conhecidas na cidade não foi confirmado, mas, segundo as investigações, todos eram viciados em drogas. Quem lida com drogas, não o consumidor, mas o traficante, ele não tem escrúpulos de nenhuma maneira. Ele é capaz das maiores atrocidades, como foi o caso do assassinato dela. Isso fica muito evidente na história desse caso. Quem investiga, quem conversa a respeito, sabe que está diante de um grupo que não tinha escrúpulo nenhum, né? Que foi capaz de assassinar uma menina de 7 anos, com requintes de crueldade, por conta de uma dívida de drogas. Alfredo Buzaide Júnior, o Buzaidinho, filho do então ministro de Justiça na época, morreu em 1975 de acidente de carro. Eduardo Ribeiro de Rezende, o Rezendinho, filho do senador Eurico Rezende, foi encontrado morto no próprio apartamento em 1990. O Congresso criou uma CPI na época por conta do crime da Ana Lídia, a repercussão que ele começou a ter, em razão do envolvimento de traficantes de drogas no crime. Mas a CPI também não avançou. Ficou só na discussão genérica sobre o problema das drogas no Brasil, como diminuir o tráfico de drogas, mas não entrou no caso Ana Lídia. Álvaro Henrique Braga e Raimundo Lacerda Duque eram acusados de pertencerem a uma gangue de criminosos. Os dois foram presos, mas em julgamento foram absolvidos por falta de provas. Meu pai falava, ele tinha já um bordão dentro de casa, ele falava assim, tinha um caminhão de provas para prender quem matou a Ana Lídia, né? E não usaram essas provas, né? Como ele era perito, o trabalho dele foi colher provas, né? E foi colhendo provas, de repente chegou uma circular por escrito, né, da Secretaria de Segurança proibindo os policiais e peritos de continuarem a investigar. Em 11 de setembro de 1993, o crime de Ana Lídia prescreveu, sem apontar nenhum culpado. Raimundo Duque foi condenado por falsidade ideológica e respondeu em liberdade. Álvaro Henrique foi absolvido. Os pais dela faleceram, a outra irmã não sei se está viva, onde está, mas o Álvaro eu sei que está vivo. Ele é médico lá no Rio de Janeiro, um médico angiologista, e está lá, está nativo até hoje. Se você procurar lá no Google, aparece ele ali. Procurando pela internet informações do paradeiro dele, consegui achar o telefone do possível consultório onde ele atende hoje no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui se eu consigo contactar. Consultório médico Denise, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Nesse consultório eu consigo falar com o doutor Álvaro Henrique Braga? Como é que é? Não estou te escutando direito, desculpa. Nesse consultório eu consigo falar com o doutor Álvaro Henrique Braga? Aqui é o consultório do doutor Álvaro Henrique Braga. Ele está? No momento, não. Não? Será que horas que eu posso conseguir falar com ele? Olha, aqui o que acontece? Tem que deixar o telefone para ele entrar em contato, né? Não, perfeito então. Você sabe informar se esse Álvaro que eu estou procurando é o mesmo que tem a irmã Ana Lídia? Eu não sei o nome da irmã. Ele era de Brasília? Álvaro Henrique Braga. Oi? Ele era de Brasília? Eu também não sei te dizer isso, Paulo. Só sei que o nome é Álvaro Henrique Braga, só isso. Então tá bom, muito obrigado, Tá viu? bom? De nada, boa tarde. Se os assassinos tivessem sido presos, talvez a gente não estivesse falando hoje aqui sobre a Ana Lídia. É um dos casos mais emblemáticos e é lamentável não ter descoberto os autores daquele homicídio. É uma brutalidade
contra uma jovem tão simpática, segundo as informações que realmente eu tive quando eu mudei para cá. Até hoje, 50 anos de muito mistério, ninguém sabe ainda exatamente quem são os suspeitos e nem muito menos a real motivação para esse crime brutal que chocou e assustou os moradores de uma jovem capital que na época tinha apenas 13 anos e que foi projetada, construída, inaugurada para ser a capital dos sonhos, uma capital segura e tranquila. Aqui no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, são muitos túmulos, porque hoje Brasília já tem 63 anos de história. Mas esse túmulo aqui, da menina Ana Lídia, em meio a tantos túmulos, é o mais visitado e procurado no cemitério Campo da Esperança, mesmo depois de 50 anos de um crime ainda sem respostas. Pelo direito à verdade, a gente precisa saber quem matou a Ana Lídia. Quem mandou matar a Ana Lídia ou quem matou a Ana Lídia. Eu acho que é um direito que a gente tem de saber. E até hoje, nada de motivação e acusados pelo crime. Em homenagem à menina, o Parque do Foguetinho recebeu o nome de Parque Ana Lídia. De um caso bem emblemático, né? Cada episódio, uma surpresa diferente. Enquanto eu via o Tatuzinho contar essa história, imaginava Brasília com apenas 13 anos. Devia ter poucas moradias, uma droga rolando com gosto de gás ali, né? Porque tudo que eu vi nesse segundo episódio, que era droga disso, droga daquilo, gangue disso, gangue daquilo. E a menina pode ter sido morta por conta de dívida de drogas. De dívida de drogas. Numa época em que não podíamos noticiar tudo, muito menos investigar. Porque depois de alguns anos tivemos aí um belo jornalismo, chamado aí de jornalismo investigativo. Mas nessa época não podia isso. Cheguei em Brasília em 1980, nasci aqui. Com 10 anos de idade, Brasília tinha pouca coisa ainda. Morava na Asa Norte, eram poucos prédios em 1980. Aí eu fico imaginando 50 anos aí atrás, o crime aconteceu, ainda faltavam 7 anos para eu nascer. Isso foi perdurando. Esse prédio que mostro aqui da 400 e... Na verdade, ele passou da 405. Mas a gente mostra um prédio ali na 406 Norte, era um prédio, inclusive, de um grande amigo meu, Fábio César, o Fabinho, que a gente vivia por ali também. Esse colégio que ela estudava é o Carmen Salles, que hoje ainda existe no mesmo local. Era um dos poucos colégios particulares que tinha aqui em Brasília, colégio religioso de pessoas aí. Esse é o prédio do Fabinho. De pessoas aí que queriam o bem para os seus filhos.